Manuel Brizola é com certeza um dos maiores políticos da história do PDT e foi um dos principais políticos de esquerda após a ditadura militar. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a história de uma das figuras mais importantes para o PDT e para a esquerda em geral, mostrando por alguns dados sobre ele. Ele nasceu em 1922, no Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho, que na época pertencia a Passo Fundo. E o seu pai era José Oliveira, que foi assassinado um ano depois, né, por soldados fiéis a Borges de Medeiros, o presidente do Rio Grande do Sul na época. Estudou durante a Revolução de 1923. Ele estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou como engenheiro civil em 1949. 4 anos antes, em 1945, ele se filiou ao PTB, o principal partido de esquerda na época, e na eleição estadual de janeiro de 1947. Ele é eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, onde ele ganhou 3 mil votos. A principal pauta que ele defendeu lá foi o movimento estudantil. Em 1950, ele foi reeleito com 16 mil votos, 13 mil a mais do que em 1947. Um ano depois, em 1951, ele foi indicado pelo partido dele, o PTB, para ser o candidato à prefeitura de Porto Alegre, só que ele acabou perdendo. Só que foi bem acirrado, o oponente dele teve 41 mil votos e ele teve 40 mil, bem acirrado. No ano seguinte, em 1952, ele aceitou o convite do governador da época do Rio Grande do Sul, o Ernesto Dornelles. Ele acabou assumindo a Secretaria de Obras Públicas, onde ele fez obras de infraestrutura, principalmente nas áreas de saneamento básico e a área de rodovias. 2 anos depois, ele deixou a secretaria e concorreu a deputado federal, sendo o candidato mais votado de toda a eleição, tendo 103 mil votos, o dobro do segundo colocado, Carlos Lacerda, que era um baita do impostor dele, e guarda bem esse nome, Carlos Lacerda, porque ele é muito importante, tá? Inclusive, quando Lacerda fez o juramento de posse como deputado, o Brizola gritou que aquele era um juramento falso e disse que ele estava jurando a democracia ali dentro e pregando golpe lá fora. Isso causou um caos na Câmara, com pessoas apoiando que o Brizola disse e outros não. Isso fez o Brizola ficar conhecido nacionalmente. E no ano de 1955, ele tendo se candidatado novamente a prefeito de Porto Alegre. E dessa vez ele ganhou, tá? Contra o oponente Euclides Tristes, que ganhou 31% dos votos e o Brizola 55%. Durante a sua campanha ele teve pautas desenvolvimentistas. Só que para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou falar os feitos no cargo de prefeito. Avançando 2 anos depois, em 1957, ele se candidata a governador do Rio Grande do Sul pelo partido dele, né, o PTB. Ele concorreu contra um cara chamado Walter Perache. Ele vai ser importante. E o Brizola conseguiu uma coligação com um partido chamado PSP e o PCB, só que ele rejeitou a aliança com o PCB para não acabar com a legitimidade dele entre os cristãos do norte. Ele ganhou 57% dos votos, contra os 42% de Perache. E que nem na campanha para prefeito ele foi desenvolvimentista. E nessa eleição ele conseguiu porcentagens gigantes. Nas cidades do estado, na capital, por exemplo, ele ganhou 75% dos votos. Em Pelotas, 63%. E em Canoas, incríveis 75%. E também Guido Mondin virou senador, sendo apoiado pelo Leonel Brizola. 4 anos depois, ele acabou criando a campanha da legalidade, que defendia o direito do João Goulart virar presidente após a renúncia do Jânio Quadros, que acabou dando certo. O Jango assumiu o poder mesmo com os militares botando uma exigência para o regime parlamentarista, para que o regime parlamentarista fosse implementado. E sabe um cara que foi oposição ao Jango e o Brizola na campanha da legalidade? Foi um cara que eu já falei no começo do vídeo. O Carlos Lacerda. Ele voltou, tá? Durante o governo, ele nacionalizou empresas norte-americanas. E isso virou notícia lá nos Estados Unidos após o assassinato do Kennedy, que disse que queria combater o comunismo no Brasil. O que era mentira, só queria fazer o Brasil virar uma ditadura fantoche dos Estados Unidos.
E ele, que nem o Jango, né, o Brizola, defendia a reforma de base. Depois disso tudo, o Brizola se tornou um político importante durante a crise que o Brasil vivia na época. E até pensou em se candidatar a presidente do Brasil. Mas na época, parentes do presidente não podiam se candidatar. Isso é o que eu não falei, tá? O Brizola era cunhado do Jango. E por isso eles eram tão próximos e conversavam. Eles eram cunhados. Durante o mandato como deputado federal, a relação entre os militares e o Jango, o mandato do Brizola como deputado federal, a relação entre os militares e o Jango ficou ainda mais tensa até o dia do golpe, em 31 de março de 1964, instaurando o fim do governo Jango. Isso eu não falei, tá? Ele virou deputado federal do estado da Guanabara. O Brizola acolheu o Jango em Porto Alegre. Ele tinha esperança que o exército gaúcho fosse fiel ao Jango e restaurasse o governo deposto, mas isso não aconteceu. O Brizola teve que fugir para o Uruguai um mês após o golpe. Mas por boa parte do exílio ele não se envolveu com política e simplesmente ficou lá no Uruguai e viveu uma vida normal. Sabe o Peracho, que eu falei lá no começo do vídeo, que se candidatou a governador? Ele conseguiu em 1966 esse cargo durante a ditadura militar. Só que isso não vai ser importante, eu só queria falar isso daqui porque eu tava com vontade. Voltando para os anos 70, o Jimmy Carter, o presidente dos Estados Unidos na época, ele tinha sido eleito e fez uma campanha pró-democracia na América Latina e contra a violação dos direitos humanos que acontecia na ditadura desses países. Em 1977, o Brizola é resgatado, mas acabou indo para os Estados Unidos, onde ele ficou até 1979. Quando ele voltou para o Brasil, ele queria refazer o PTB, o partido antigo dele. Só que ele não conseguiu fazer esse partido por motivos que eu não vou falar nesse vídeo. Mas então ele decidiu criar um novo partido, o PDT, que entrou na Internacional Socialista. Posso fazer até um vídeo sobre essa organização. E depois ele volta a se tornar uma figura conhecida nacionalmente. E no ano de 1983 ele se elege o governador do estado do Rio de Janeiro. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar as coisas que ele fez no cargo, tá? Avançando alguns anos. Mais especificamente para 89, o Brizola decidiu concorrer à presidência, onde ele evitou defender a reforma agrária e a nacionalização dos bancos privados. Mas ele ficou em terceiro. Mas ele apoiou muito o Lula no segundo turno, tá? Depois, no ano de 1990, ele acaba se elegendo governador do Rio de Janeiro de novo, com 60% dos votos, uma marca incrível, e que até hoje só foi alcançado por um cara chamado Cabral Filho, em 2006. Depois disso, ele se candidatou a presidente novamente em 1994. Mas eu não vou falar da campanha dele, ele ficou só em quarto lugar. Não vou querer falar dessa campanha. Eu acho que é isso, galera. Eu já falei tudo que eu deveria ter falado nesse vídeo sobre o Brizola. Esse vídeo ficou mais longo do que os outros, tá? Esse é o vídeo mais longo do meu canal. Esse vídeo eu queria deixar com mais detalhes, fazer um vídeo mais detalhado do que os outros. E é isso, galera. Adeus. Eu não postei vídeo sábado. Não postei vídeo sábado e domingo porque agora porque eu faço vídeo nos semanas, tá? E não nos 5 semanas eu não faço vídeo. E é isso, galera. Falou. Tchau. Adeus.